Olá! O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente dos vídeos que eu já gravei até então aqui nesse canal. Meu nome é Ana Grilo e hoje eu vou contar um pouco da minha história, vou contar um pedaço da minha história, na realidade, que explica o porquê, o motivo, o que me faz estar hoje gravando esses vídeos e compartilhando também outros conteúdos, né, em postagens e outras redes sociais também. Essa história, ela começa, eu vou fazer um recorte nela, né, começar em 2014. Até então minha vida vinha seguindo num ritmo bem normal, assim, eu estava casada, eu tinha 2 filhos. E em 2014 eu tive uma notícia que me afetou bastante, que me abalou muito, muito, muito. Foi o diagnóstico do meu filho de transtorno do espectro autista. Na época meu filho tinha 3 anos e 2 meses e ele teve esse diagnóstico e foi algo muito forte na minha vida, algo que mexeu muito comigo. E naquele momento eu tenho uma tendência a buscar uma solução. Sempre quando eu encaro alguma dificuldade na minha vida, aparece algum problema, em geral, eu vou logo em busca da solução. Eu não fico muito tempo ali, enfim, lamentando aquela situação. Então, eu nem vivi o luto, eu já fui direto para a luta, né? E passei um ano, né, esse primeiro ano após o diagnóstico do meu filho, numa correria, numa vida assim muito frenética, buscando terapias, buscando recursos, enfim, buscando formas de poder ajudar meu filho a se desenvolver. Foi muito forte para mim aquele primeiro momento, porque eu estava ávida por uma solução, né? E eu nem sabia muito bem qual seria essa solução e nem sabia muito bem se teria alguma solução. Então eu estava numa situação de um tanto de desamparo também. E depois de um ano, né, que eu só fiquei em busca de uma solução e correndo de um lado para o outro, e que minha vida ali era resolver situações, e eu fui aos poucos percebendo que eu estava me distanciando de mim mesma também. Eu não tinha tempo mais para mim. A minha vida não tinha mais espaço para mim. E eu fui sentindo que eu estava ficando com alguma questão mal resolvida que eu não sabia direito o que era. Eu estava sentindo um vazio muito grande, a vida estava começando a perder o sentido para mim, na verdade. E então isso foi com um ano, né, após o diagnóstico do meu filho, e eu procurei ajuda psicológica e comecei a fazer um acompanhamento psicológico naquela época, e isso foi me dando aos poucos um certo respiro. Eu fui sentindo um alívio naquele momento, porque eu comecei a abrir um espaço na minha vida para olhar para mim. E na verdade, naquele momento, quando eu comecei a fazer isso, eu já estava numa situação muito difícil. Eu estava numa situação já de depressão. E eu não estava percebendo isso, na verdade, porque o meu foco estava sendo em resolver o problema que estava ali proeminente na minha vida, né? Que era a situação do meu filho. Então naquela situação que eu estava, um tempo depois que eu estava fazendo esse acompanhamento, eu procurei uma psiquiatra e tive esse diagnóstico, né, de depressão, que na verdade já tinha sido diagnosticado anteriormente, e essa psiquiatra na verdade começou a me atender e eu recorri à medicação. Naquela época eu não estava vendo outro recurso, eu precisava realmente de algo que me atendesse de forma imediata. Eu precisava de um socorro imediato naquele momento. E a medicação foi o recurso que eu vi, e na época eu achei razoável, né, a explicação que a médica me deu, né, que enfim, eu não ficaria com aquela medicação para o resto da vida, né, era uma preocupação que eu tinha, né, eu queria, enfim, poder me tratar, poder ficar melhor e me livrar da medicação, não ficar dependendo dela mais para viver, né, para conseguir fazer as coisas que eu precisava fazer na vida. E eu naquele momento eu realmente estava precisando, porque eu estava me sentindo até disfuncional em alguns aspectos, eu não estava dando conta realmente. Em alguns momentos eu pensei em tirar minha vida, eu
enfim, tinha uma volta e meia eu tinha um pensamento de fugir de tudo, da vida, de tudo que estava à minha volta. Era uma situação bem limite mesmo. E pouco tempo depois que eu comecei a tratar aquela depressão que eu estava, eu me divorciei, né? Na época eu estava casada, fazia quase 9 anos, e me divorciei. E foi um outro baque na minha vida, assim, porque eu tive que me reinventar em muitos aspectos, né? Eu tive que mudar de casa, enfim, eu tive que reorganizar minha rotina de vida, todos os planos que eu tinha, enfim, eu tava numa estrutura de família, né? E de repente eu me vi numa estrutura totalmente diferente, em que em muitos momentos com quem eu podia contar era só comigo mesma. Eu tive amigos que me ajudaram também, isso foi muito importante para mim naquele momento, mas a força maior que eu encontrei ali foi em mim mesma. E aquela situação toda que eu estava vivendo, enfim, tratando uma depressão, tendo que lidar com uma separação e ainda tendo que lidar com meus filhos, né? E com meu filho também, que continuava precisando de assistência, né? Não parou ali a assistência, ele continuou precisando da assistência e da minha paciência e da minha perseverança, né? E da minha fé em relação a ele. Naquele momento eu mergulhei em busca de algo que me ajudasse. E li muitos livros, fiz alguns cursos, busquei cursos que fossem principalmente para me ajudar mesmo naquele momento, né? Eu fiz formações em Reiki, em Theta Healing, FT, TFT, algumas técnicas assim que me ajudaram muito e ainda me ajudam bastante, né? E nessa busca que eu fui me aprofundando cada vez mais, né, em autoconhecimento, em desenvolvimento pessoal, aos poucos eu fui descobrindo que aquilo ali eu tinha uma identificação enorme por aquele assunto. Aquilo ali era mais do que algo que eu buscava para resolver coisas minhas. Eu sentia necessidade de expandir isso para o mundo, assim. Eu sentia necessidade de compartilhar com as pessoas aquele conhecimento que eu estava buscando. Tem um cachorro e um gato aqui atrás brincando, tá? Enfim, continuando aqui. Então eu senti uma necessidade muito grande naquele momento de começar a compartilhar com as pessoas. Eu estava vendo comigo os resultados daquilo que eu estava conhecendo, daquilo que eu estava estudando, daquilo que eu estava praticando. Eu comecei a ver o resultado disso na minha vida. E aí isso foi me dando uma alegria muito grande. Tanto é que assim, eu fiquei tomando medicação durante 2 anos, eu tive que tomar medicação. E aí eu tive a consulta com a psiquiatra quando ela me deu a alta, né? E ela falou para mim que realmente eu estava bem e que não era só por conta da medicação, tinha algo mais que eu tinha feito e que tinha me deixado numa condição muito melhor. E ela tinha razão, realmente eu busquei muitos recursos para poder ficar bem, né? Então a medicação serviu como suporte, sim, né? Eu não digo eu não condeno o uso, né? Não condeno mesmo, assim, mas eu acho que não pode ser limitado a isso. Eu não acho que a pessoa pode se limitar a isso. Ela usa isso, mas vai além disso, porque realmente existem mais recursos para que encontre alegria na vida, para encontrar motivação pela vida. Existem muitos recursos. Então eu percebi que eu fiz do limão uma limonada. Eu realmente, assim, recebi alguns limões da vida, e a vida às vezes nos dá alguns limões mesmo. Isso é normal da vida, isso é natural da vida, né? Eu acho que isso acontece com todo mundo, né? Eu não sinto que minha vida seja uma tragédia, eu acho que as coisas que já aconteceram na minha vida são situações que acontecem na vida de muitas pessoas. E aí, assim, eu acho que existe uma opção, o que fazer com isso? E eu sinto que eu fiz algo de bom para mim. Eu aproveitei essas situações, apesar de muito sofridas e de dolorosas também, eu aproveitei isso como uma alavanca de crescimento para mim.
uma alavanca de crescimento pessoal em vários aspectos da minha vida. Então, no momento em que eu depois parei de usar medicação e continuei aprofundando nisso, né? Eu não senti ali que eu queria parar, porque realmente é muito entusiasmante para mim, é muito intensa a vontade de me aprofundar em temas como esses, de desenvolvimento pessoal. E aos poucos eu percebi que eu precisava mesmo compartilhar, né? Era algo que eu tinha que dar vazão de alguma forma, passar isso adiante de alguma forma, porque quando eu fazia isso individualmente, né, com alguém, e já fiz muitos atendimentos de coaching e faço hoje em dia, eu atendo em coaching, né, e já fiz atendimento de outras formas também com essas terapias holísticas que eu aprendi. E quando eu vi o resultado, e quando eu vejo o resultado disso numa pessoa individualmente, isso me dá muita alegria, assim. Então eu vejo que isso serve para mim, para minha cura pessoal, e eu uso isso para minha cura pessoal. E quando eu vejo isso também de alguma forma curando outra pessoa de algo que ela tenha, né, e pode ser uma cura pequena também, não precisa ser nada grandioso, isso já também me gera uma alegria. Eu sinto uma alegria pela minha própria cura e pela cura do outro também. E isso é que me motiva hoje. Então, o principal conteúdo que eu gosto de trazer, né, e que já venho trazendo em alguns vídeos aqui, dentro do desenvolvimento pessoal, é a respeito do propósito de vida, é daquilo que motiva a pessoa na vida. E tudo que ela pode fazer, todos os recursos e técnicas que ela pode utilizar para sustentar esse propósito na vida dela. E um dos recursos que eu acho maravilhoso é o de produtividade, que tem a ver com a pessoa se organizar na vida dela, né? Em relação ao tempo dela, em relação ao foco que ela tem, em relação a como ela divide o tempo dela nas atividades que ela tem. E fazer isso de modo direcionado, de modo proposital, com algo que vá dar resultado, um resultado que ela quer, que ela definiu para ela. Então eu gosto de falar sobre esse tema principalmente porque isso serve para mim muito. Eu faço isso o tempo todo, eu uso isso o tempo todo na minha vida. Então, e vejo resultados com isso. Eu vejo realmente que isso faz uma diferença para mim. Você consegue ter resultados de outras formas? Consegue, pode conseguir de muitas formas, mas eu acredito que quando você usa técnicas certas, você consegue encurtar o caminho, você consegue chegar nesse resultado de forma mais efetiva, de forma mais rápida, de forma mais eficaz. Então eu vendo isso, conhecendo essas técnicas, eu comecei a sentir realmente necessidade de compartilhar. Então é esse motivo que me faz gravar esses vídeos, né? Enfim, eu espero que isso sirva também de inspiração para outras pessoas que às vezes estão passando por alguma dificuldade, que realmente aprenda a fazer do limão uma limonada. Eu sei que às vezes tem situações que são muito difíceis e eu não estou querendo minimizar a dor de ninguém, né? Não é isso, né? Eu acho que a dor ela é para ser vivida também, mas a forma que a gente olha, que a gente encara as situações pode fazer uma diferença muito grande para a nossa vida. No momento em que a gente se propõe a olhar aquela dor como algo que pode gerar um aprendizado, como algo que pode fazer a gente crescer e a gente ser melhor, eu acho que a gente tem muito a aproveitar com isso, né? Então, meu convite é esse a vocês, é realmente aproveitar as circunstâncias da vida, por mais difíceis que elas sejam, como alavancas de crescimento. Gratidão por ter me acompanhado até aqui, e é isso.